Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tudo na paz, meus amigos. Vamos já para a nossa... Boa noite, professor. Noite. Vamos para a nossa aula de hoje. Eu preparei para vocês hoje um novo caso concreto. Nós falamos até a primeira avaliação sobre petição inicial, reclamação trabalhista, rescisão indireta. Vamos falar agora para a segunda avaliação de contestação, embargo de declaração e recurso. E aí, eu preparei para vocês hoje uma aula prática sobre contestação trabalhista. Então, vamos inverter o polo agora. Vocês vão de representantes da parte autora do reclamante para representantes do réu reclamado. Ou seja, vocês já terão uma base do que está sendo pedido em uma eventual petição inicial. Vocês vão ter recebido agora há pouco aí uma notificação na plataforma do Google Classroom de uma atividade, e é essa atividade que será baseada a nossa aula de hoje, onde falaremos sobre o que é a contestação no direito processual do trabalho. Bom, assim como no processo civil, a contestação é uma das modalidades de resposta do réu, nesse caso, do réu trabalhista. Esse caso específico, um réu pessoa jurídica, pelo qual existia uma relação de emprego, ou seja, temos aqui uma relação de um trabalhador, de um empregado, que prestava serviços para uma empresa, um condomínio, e este condomínio rescindiu o contrato e dispensou o reclamante, o autor da ação, supostamente pagando as verbas rescisórias devidas, que seriam as verbas rescisórias de uma dispensa imotivada, uma dispensa sem justa causa. E aí, vocês, nesse momento, enquanto representantes, advogados ou advogadas do condomínio residencial magnata, vocês terão que fazer a chamada peça defensiva, a contestação sobre esta petição inicial. Só que esta petição inicial tem alguns pedidos, e a contestação, assim como já é observado o princípio da ampla defesa, do contraditório, você precisa, na sua peça defensiva, ser sempre específico. Existe o ônus da impugnação especificada, ou seja, tudo aquilo que o autor, na sua petição inicial, está narrando, fundamentando e, especialmente, pedindo, o réu trabalhista, a reclamada, a parte reclamada, tem por obrigação, na sua peça defensiva, na sua contestação, trazer o quê? Impugnações específicas, um a um, item por item, que o reclamante, nesse caso específico, esteja pleiteando. Eu vou ler com vocês aqui, rapidamente, o caso concreto e aproveitar e compartilhar aqui na tela de vocês para que a gente possa fazer em conjunto essa leitura. Bom, vamos lá. Marcelo Santos, brasileiro, solteiro, portador da carteira de trabalho, CPF tal, residente domiciliado, rua tal, tal. Funcionário da empresa Condomínio Residencial Magnata desde 20 de abril de 2017, exercia a função de porteiro noturno, recebendo como salário base a importância de R$3.000, cumprindo jornada de trabalho das 19 às 7 horas, a nossa famosa escala 12 por 36. Em razão do trabalho noturno, recebia o respectivo adicional. Só fazendo uma relembrança, o adicional noturno, ele é o quê? É em 20% do valor da hora normal. Quando o trabalhador, no setor urbano, que é o caso aqui, ele presta serviços das 22 às 5 da manhã. Então, todo este período, ele deve ser remunerado com um adicional de trabalho noturno, de no mínimo 20% sobre o valor daquela hora normal trabalhada. Bom, em 5 de julho de 2021, agora recente, a empresa Condomínio dispensou Marcelo sem justa causa, ou seja, uma dispensa imotivada, e efetuou o pagamento das verbas rescisórias devidas. Então, supostamente, temos aqui uma comunicação de dispensa sem justa causa e
parece que, segundo o relato, todas as verbas foram quitadas. Bom, não é só, então, em aviso prévio, em falta de salário, 13º, férias, multa do fundo de garantia. Não, não é o caso. Porém, Marcelo ingressou com uma reclamação trabalhista de número tal contra a empresa hoje, em 4 de novembro de 2021, pleiteando horas extras sem que esclarecesse a quantidade de horas, bem como os dias em que ocorreram tais horas suplementares. E requer ainda nesta peça exordial adicional de periculosidade face ao suposto risco que a sua atividade laboral trazia. Bom, temos então 2 pedidos apenas pelo reclamante Marcelo em face desta empresa que vocês, nesse momento, passam a representar. O primeiro pedido é de horas extras, porém, o autor da ação, o reclamante, ele não esclarece nem a quantidade e nem os dias que as horas extras foram supostamente efetuadas. E ainda, ele pede adicional de periculosidade, alegando um suposto risco que a sua classe de porteiro, de porteiro noturno, traria nesse desempenho. Isso, inclusive, eu já fiz com uma certa maldade, no bom sentido, para que vocês pesquisem, assim, um movimento já de alguns anos, para que agentes de portaria, recebam tal adicional de periculosidade, fundamentando pelo risco que esses porteiros teriam perante o público em geral que estivesse adentrando em condomínio, em prédio comercial, enfim. Essa é uma discussão. Eu queria até que vocês pesquisassem sobre se cabe ou não esse adicional de periculosidade para o porteiro. Lembrando que o adicional de periculosidade, ele na nossa CLT, lá no artigo 193, ele fala que o trabalhador que tiver exposto a condições de risco acentuado, trabalhar diretamente e ter contato com combustíveis inflamáveis, explosivos, teria direito a tal. Mas não há uma obrigatoriedade normativa hoje no que tange a porteiros. Claro, vocês estão nesse momento como representantes da empresa. Então, vocês pesquisem, mas busquem um argumento, por favor, contrário à pretensão desse autor, deste reclamante. Vocês não vão trazer na peça defensiva um argumento favorável ao trabalhador que pede, por exemplo, uma periculosidade enquanto adicional por essa atividade laboral de porteiro, ainda que noturno. Enfim, temos aqui 2 questões, horas extras e também temos a questão do adicional de periculosidade. Porém, vamos fazer uma relembrança aqui do direito processual civil e do direito processual do trabalho. Nós temos 2 formas de fazer uma defesa de mérito. O que é uma defesa de mérito? É aquela defesa onde você, enquanto réu, você vai impugnar aquilo que estiver sendo pleiteado contra você. Ok. Temos a defesa indireta, aquela que você não nega a ocorrência do fato, mas sim a repercussão jurídica. Vou dar um exemplo aqui. Imagine, nesse caso, que o trabalhador alegue que exerceu, durante algum período, jornada extraordinária, em dias que não eram da sua escala, do revezamento de 12 por 36, que ele dobrou, por exemplo. Ele alega que fez a dobra, que é muito comum em condomínios quando o posterior porteiro falta, acaba tendo essa dobra. Mas essa dobra é hora extra. Imagine o seguinte, que ele pedisse essa hora extra como dobra de jornada e a empresa, na sua contestação, alega o seguinte: não, de fato, ele fez a dobra. Reconheço o trabalho realizado como jornada extraordinária. Porém, eu paguei. Ou com comprovante de pagamento demonstrado, que é o contra-cheque, o olerite, ou até mesmo tendo compensada essa jornada suplementar. Ou seja, ele trabalhou uma jornada a mais, porém teve folgas em dias subsequentes. Isso seria uma defesa indireta,
onde você reconhece o fato, mas nega a repercussão jurídica. Nesse caso específico, não tem muito o que se fazer. Vamos para a defesa direta de mérito, ou seja, vamos negar. Até porque a nossa negativa, em especial a questão do adicional de periculosidade, seria fundamentar que ele não se enquadra no que está previsto no artigo 193 da CLT, porque ele não trabalha com, vamos dizer assim, contato direto e permanente com combustíveis, inflamáveis, explosivos ou em condições de risco acentuado. Essa seria a fundamentação com base na própria CLT. Mas eu prefiro que vocês façam a pesquisa até em decisões dos tribunais regionais do trabalho, que é interessante esse tipo de pesquisa. Mas, além da defesa de mérito, deixa eu ver, alguém me chamou aqui, perdão. Eu vi alguma coisa, mas, enfim. Foi a Maura. Além da... Oi, pois não? Foi a Maura. Oi, pois não, quem levantou a mão, por favor, fica à vontade. Que quando eu compartilho a tela, eu perco aqui o acesso a todos vocês. Foi a Maura, professor. Ah, sim, Maura, pois não. Bom, qualquer coisa, Maura, pode me interromper, fica à vontade, qualquer um de vocês. Nesse caso específico, vamos lembrar de preliminares. Lembra que eu falei muito com vocês em petição inicial? Não se use em petição inicial preliminarmente, porque vem requerer a gratuidade de justiça, a questão das publicações, intimações em nome do advogado, que isso não é preliminar, que era inicialmente, como termo correto, tecnicamente a ser utilizado. Então, temos aqui preliminares, que seria uma preliminar em sede de contestação. Você, quando recebe a petição inicial, bom, olha só, eu tenho aqui 2 pedidos, horas extras e adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, eu já vi que não tem jeito, vou ter que fazer uma defesa direta, de mérito, e vou negar que o trabalhador que trabalha como porteiro tenha direito a esse adicional. Ok, é uma defesa direta. Eu vou negar o direito dele da periculosidade. Ok. Agora, quantas horas extras? Olha só, deixa eu ler de novo para vocês. Pleiteando horas extras sem que esclarecesse a quantidade de horas, bem como também não especificou os dias em que supostamente ocorreram as horas extraordinárias. O que significa isso? É uma petição inicial mal fundamentada. É uma petição inicial com pedido de horas extras inepto. O que seria inépcia da petição inicial? Uma falha da petição inicial, uma falta de fundamentação, uma carência de uma narrativa fática. Então, nesse caso aqui, vocês, na qualidade de advogados dessa empresa, como vocês poderiam fazer uma defesa sobre algo que sequer é especificado pela parte autora, pelo reclamante? Ora, ele não fala a quantidade de horas e nem os dias. Como que você, enquanto réu, pode fazer uma impugnação especificada se o próprio autor não esclarece? Fica prejudicada a sua defesa, mas não significa que você possa, enquanto réu, se desincumbir de fazer a defesa, inclusive a defesa de mérito. Mas vamos lá. Temos aqui uma preliminar. Então, voltando aqui ao que eu falei anteriormente sobre petição inicial, que não pode utilizar aquele termo preliminarmente, a nossa contestação já vai ser iniciada como preliminarmente da inépcia do pedido de horas extras. É o primeiro tópico de vocês. E aí, o que vocês vão bater nessa tecla? Essa tecla vai ser extremamente batida no sentido de que, um exemplo, o reclamante requer horas extras em sua petição inicial, porém o mesmo não esclarece em quais dias ele realizava as horas extras, não esclarece em quais horários, não esclarece nem sequer a quantidade de horas, estando prejudicada a nossa a peça defensiva. Não se diz nossa, desculpa. A peça defensiva. Portanto, requer desde já a inépcia sobre o pedido de horas extras, deixando já a reclamada
o requerimento de extinção do processo quanto às horas extras sem julgamento de mérito. Ou seja, aí é Código de Processo Civil. Nós temos lá o artigo 400, vou ler para vocês aqui, vamos lá. Vamos para o CPC. Deixa eu achar aqui, CPC, 485 do CPC. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Ou seja, nesse caso, você vai requerer que o juiz indefira a petição inicial. Você vai requerer, por exemplo, que o processo não tem o quê? A petição inicial não tem uma petição bem formulada, ela tem falhas, e devendo, então, por inépcia da petição inicial, ser extinto esse processo, conforme o artigo 485 do CPC. Bom, já entendemos que a petição inicial está inepta quanto ao pedido de horas extras. Bom, ok. Mas é uma defesa preliminar ainda. Eu preciso ainda assim fazer a defesa de mérito? Preciso. Preciso fazer ainda a defesa de mérito. Então, eu abro um tópico. Deixa eu ver aqui um modelo que eu botei para vocês, que é um modelo genérico, não é muito específico desse caso. Vou tentar abrir para vocês aqui. Assim. Olha. Preliminarmente, tá vendo? Nessa parte preliminarmente, muito grande isso aqui, não tem nada a ver com o nosso caso aqui. Vocês vão, preliminarmente, logo abaixo, da inépcia do pedido de horas extras. E vão fundamentar que o pedido de horas extras está completamente inepto, porque sequer traz a quantidade de horas e ainda os dias em que tais horas foram supostamente efetuadas como jornada suplementar extraordinária. Então, isso é a preliminar da sua contestação. Está muito grande, mas não existe prescrição nesse caso aqui. Oi, pois não. Boa noite. Tira uma dúvida, por gentileza. Pois não. No que tange aí a questão das horas extras, né, a gente vai começar falando, então, né, da preliminar. O senhor disse que a gente tem que reforçar isso. Aí, quando eu for reforçar isso no mérito, eu posso usar basicamente a mesma fundamentação. Seria um Ctrl-C, Ctrl-V aí. Só para eu entender. Ou tem que fazer diferente? Olha, além disso, Renan, o que eu iria te solicitar? Você pode até repetir essa argumentação, mas no mérito você precisa negar. Em que sentido? Por exemplo, a reclamada jamais deixou de quitar quaisquer hora extras que o presente reclamante tenha efetuado. Ou então, nunca houve uma hora extraordinária desempenhada pelo reclamante. Ou seja, além de você, concorda, ainda utilizar o mesmo argumento da preliminar, que é um completo equívoco, uma petição inicial sem esclarecer a quantidade de horas e os dias que foram supostamente efetuadas, também rechaça, aí no mérito, nega, diz que não houve hora extra, ou diz que as horas extras, por exemplo, a gente viu isso em processo de trabalho, que quando o empregado, trabalhador, reclamante, ele requer horas extras ou diferenças salariais, inverte o ônus da prova. E aí cabe ao empregador trazer o quê? A comprovação de controle de frequência e recibos salariais na peça defensiva. Então, subentende-se que você, enquanto réu, já vai anexar na sua defesa todo o histórico de remuneração do trabalhador, ou seja, os contra-cheques, olerites e os controles de frequências. Então, coloca, conforme os controles de frequências e olerites em anexos, percebe-se que o reclamante nunca deixou de receber quaisquer horas extras que tenha desempenhado. Portanto, cada hora extra que ele veio a desempenhar foi devidamente quitada conforme os documentos anexos. Ou então você pode até mencionar, conforme os documentos anexos, nunca houve realização de horas extras, portanto, não há que se falar
em pedido de horas extras. Mas concordo com você. Depois de relembrar ao juiz que está lendo essa petição defensiva e não tem, de fato, qualquer conexão da narrativa do autor para com o pedido de horas extras. O que eu quero dizer com isso? Não basta apenas a preliminar. Por mais que possa parecer muito clara que a preliminar de inépcia esteja intrínseca a essa petição inicial mal redigida, você não pode fazer apenas a preliminar. Porque se o juiz não acolher a preliminar, ele pode julgar como confissão caso você não tenha feito a defesa de mérito. Então, depois de você... Aqui eu botei prejudicial de mérito, mas não é o caso de vocês aqui. Depois de fazer a preliminar, do mérito. Do mérito o quê? Da negativa de horas extras. Ponto. E diz exatamente o que você falou, Renan. Aqui no início... Professor. Oi, pois não. Professor. Desculpa, um de cada vez. Quem falou João primeiro? Pode falar. Pode falar. Tá, obrigada. Aqui no adicional noturno, na contestação, eu posso alegar que já eram pagos, conforme o lerite, os comprovantes juntados? Então, não há pedido de adicional noturno. A petição inicial não pede o adicional noturno. Pode excluir isso. Tá bom? Tá ok, professor. Vamos lá, Cristiano. Mas assim, se eu quiser não. citar a juntada de documentos, eu posso citar. Pode, claro. Sem problema. Tá ok. Cristiano? Professor, boa noite. Pela falta de todas as informações, provavelmente ele não tenha feito a liquidação, certo? Eu peço agora ou espero subir para a segunda, peço lá na segunda para descer para o juízo de piso? Não, assim, Cristiano, nesse primeiro momento, eu não queria que vocês ficassem atentos à questão do pedido ser líquido e certo. Não. Eu queria apenas que vocês entendessem como é que funciona uma contestação com uma preliminar. É uma petição defensiva que vocês vão realizar agora, a contestação, mas muito simples. E vocês têm essa noção de preliminar, de mérito, que seria a inépcia das horas extras, e depois duas defesas simples de mérito, a negativa de horas extras e a negativa sobre o adicional de periculosidade. Então, não precisa acrescentar isso não, Cristiano, vai te dar muito trabalho e não é o momento ainda. A nossa próxima Tá, eu tô chateado que essa coisa de liquidação tem que ser. Valeu. Você vai ser um bom advogado de empresa. Você já quer perturbar na contestação para tumultuar o processo e atrapalhar a petição inicial. Isso é uma estratégia. É estratégia. E às vezes, Cristiano, esse caso aqui, obviamente, ele parece uma defesa não muito difícil para um advogado. Mas o advogado trabalhista, e eu falo isso por causa própria, porque eu advogo mais para empresas, muitas das vezes as petições iniciais não têm muita defesa. E você acaba indo muito mais atacando na sua contestação uma formalidade que foi esquecida pelo autor da ação do que meramente pelos pedidos e direitos ali alicerçados. Então, o advogado trabalhista sofre muito quando advoga para a empresa, porque às vezes não tem o que fazer. Mas se fosse o caso, essa empresa tivesse dispensado sem justa causa e nada tivesse quitado. E o trabalhador ingressa com uma reclamação trabalhista pedindo a rescisão contratual de forma motivada. Qual a sua defesa? Não tem. Não tem, infelizmente. O máximo que você pode fazer é tentar uma mediação, tentar um parcelamento, mas há questões trabalhistas que são incontroversas. A empresa dispensou sem justa causa. Pode deixar de pagar o salário? Não. Pode deixar de pagar o aviso prévio? Não. Pode deixar de pagar a multa do fundo de garantia? Também não. Oi, Cristiano. Cristiano tá com a mão levantada ainda ou não? Aqui. Não, tô não. Ah, tá ok. Bom, deixa eu só mostrar para vocês aqui. No início da nossa petição, para voltar aqui para a parte mais formal, perceba, nesse momento, eu tenho aqui um modelo de petição que tem número da vara do trabalho. E, na verdade, deixa eu ver. Olha, a vara do trabalho é essa aqui, ó.
É a primeira vara do trabalho. Por quê? O processo trabalhista, ele é assim. Esse número aqui é conforme o Conselho Nacional de Justiça. Isso aqui é o número do processo. Que droga. Esse 01 é o dígito. 2021 é o ano. 5 é o Código da Justiça do Trabalho. E 01 é porque, me perdoem os colegas de São Paulo, 01 é o TRT aqui do Rio de Janeiro. Por isso que eu botei 01. E 0001 é o número da vara do trabalho. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, capital, nós temos 82 varas do trabalho. Se fosse 0082, seria a 82ª vara do trabalho. Como está 0001, eu já posso, no caso concreto, fazendo aí essa constatação, inserir primeira vara do trabalho do Rio de Janeiro. Então, caso alguém queira alterar, pessoal de São Paulo, tem o TRT tanto da capital quanto de Campinas, fiquem à vontade, não tem problema. Mas aí, eu só peço que alterem. Não precisa alterar, não. Quem quiser pode colocar número de São Paulo, não vou ser tão perfeccionista assim. Oi, pois não. Pergunta, que é o Eric. As horas extra, no caso esse adicional noturno, né? Ele é calculado sobre as horas trabalhadas noturno, né? Conforme você falou de 10 às 5, se eu não me engano, de novo. Isso. A pergunta é, esse cálculo é feito sobre o salário mínimo ou sobre o salário a hora trabalhada do funcionário, custo da hora do funcionário? É sobre a hora do funcionário. Daquele contrato, né? Sobre o salário mínimo. Porque no caso vai chegar no final que uma pessoa que recebe 10 mil vai receber um salário, um adicional diferente, né? Devido ao salário, então. É esse cálculo que eu queria saber. Sim. Okay. É sempre o percentual. Diferentemente do adicional de insalubridade, que é 10, 20 ou 40%, sobre mínimo, o salário médio, máximo, sobre o salário mínimo regional. Ah, sim, ok. Essa era a minha dúvida. Então, a própria periculosidade que ele requer aqui é sempre 30% do salário base do trabalhador. Então, só a insalubridade que é calculada sobre o salário mínimo, inclusive alvo de muita crítica dos juristas, porque acaba sendo um valor irrisório, muitas vezes. De acordo aí com a natureza de cada ocupação, muitas vezes o trabalhador é exposto a uma condição muito insalubre, beirando aí o grau máximo de 40%, aí o trabalhador, 40% do quê? Sobre o salário mínimo. Se você analisar que o salário mínimo hoje, aqui no Rio de Janeiro, vamos dizer assim, o federal, né, R$ 1.100, 40% de 1.100 é 440. O trabalhador que é exposto a uma condição de risco por um ambiente muito insalubre, receber apenas 440, eu acho muito pouco. Então, essa é a grande polêmica. Teve recentemente, há cerca de 3 anos atrás, uma interpretação da justiça trazendo a insalubridade junto ao percentual sobre o salário base, mas rapidamente alteraram esse entendimento porque iria repercutir muito no empresário. Uma pena, eu acho que seria muito justo. Mas nesse caso aqui, tanto o adicional de hora noturna quanto o adicional de periculosidade aqui requerido, eles serão sempre calculados 20% noturno e 30% a periculosidade sobre o salário base, sobre a hora do salário daquele trabalhador. Oi, Cristiano. Tá, ok. Essa é a dúvida, esclareceu bastante. Obrigado. Beleza. É bom que a gente vai relembrando um pouquinho de direito de trabalho, né? Existe acordo coletivo para ele? Ora, poderá acontecer da categoria ter um acordo coletivo ou uma convenção coletiva alterando este percentual para mais. A gente vai voltar lá ao artigo 611 da CLT, onde o negociado prevalece sobre o legislado. Então, os sindicatos têm essa função negocial de relação com a empresa ou com o sindicato das empresas, por convenção coletiva, e podem, sim, negociar percentuais maiores ou até mesmo o percentual sobre o salário base e não o salário mínimo. Mas aí é norma coletiva. E tem no direito do trabalho também, né? Mais precisamente, lá no 5º período de vocês têm o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Se a norma coletiva for mais favorável que a legislação pátria,
Aplica-se a norma coletiva quando for favorável ao trabalhador, sempre. É isso? Bom, Beleza, obrigado. Percebam o seguinte, o início da petição inicial é muito mais chato, porque vocês têm que colocar endereçamento do juízo competente, não pode colocar o número da vara do trabalho. Aqui você já coloca o número do processo, percebam, olha, aqui tem que colocar o número do processo. E na hora de qualificar, olha que interessante, nome da empresa, se tiver corretamente qualificada na petição inicial, você pode apenas mencionar, já qualificada nos autos da reclamação trabalhista que você está mencionando, a qual lhe é movida por o autor da ação reclamante, vem respeitosamente a presença deste douto do juízo, por seu advogado, apresentar contestação. Ou seja, a parte de qualificação da contestação é muito mais simples, a não ser que o reclamante, o fulano de tal, nesse caso é o Marcelo, tenha errado o nome da empresa, o endereço, o CNPJ, aí sim você pode mencionar. Aliás, deve mencionar caso tenha havido um erro. Se ele fez a sua qualificação enquanto réu correta, você pode apenas mencionar, já qualificado. Bem mais simples. E aí, contestação, conforme os fatos e fundamentos que passa a expor. Eu, particularmente, eu não gosto muito desse trecho síntese da inicial. Por quê? Essa síntese, muitas vezes, ajuda o órgão julgador a entender o que o autor quer. Ora, eu estou pelo réu. Se a petição foi mal redigida, se ela está confusa, deixa confusa. Facilita a minha defesa, dificulta o entendimento do órgão julgador. Mas, caso você tenha essa petição, não é obrigatório, faça uma síntese, dizendo que ele ajuizou uma demanda trabalhista, requerendo horas extras, requerendo adicional de periculosidade, fazendo um resumo do que ele alega, ponto. Eu não tenho costume de fazer. Eu já vou direto para preliminar, se houver, ou então da defesa de mérito. Mas fiquem muito à vontade para fazer essa síntese da petição inicial logo no início da contestação de vocês, tá? Fica a critério de cada um. Eu, particularmente, não gosto. Tá, vezes, então essa síntese é um resumo dos pedidos do que o cara está fazendo, então, na realidade, isso, né? É um resumo dos argumentos e pedidos. Certo, tá ok. Então, não poderia eu fazer essa síntese repetindo o que ele colocou e colocando o adendo de incompreensão? Aí já é uma defesa de mérito. Aí já não é uma síntese. Entendi. Entendeu, mano? Eu particularmente, por isso que eu digo, às vezes, que um exemplo, se você, enquanto advogado réu, percebe uma petição, essa petição foi mal feita, porque ele não consegue explicar a quantidade de horas e nem quando a realizou. Se ela está mal feita, e eu começo a escrever muito como réu, narrando o que ele não conseguiu narrar com precisão, eu posso estar facilitando o juiz para entender. Exato. Você está entendendo? Mas, assim, tecnicamente, a grande maioria utiliza dessa síntese. Mas não é obrigatória. Não é obrigatório. Então não há necessidade, né? Exatamente. O que você tem a obrigação de fazer é impugnar de forma específica os pedidos, fundamentando em contrário. Isso é uma obrigação do réu enquanto contestação. Você não pode se eximir. Caso você não faça a impugnação de forma específica, aí você pode ser, inclusive, declarado como confesso. Ou, se não fizer, a defesa, esqueceu alguma defesa, poderá ser decretada a revelia, uma presunção de veracidade sobre os fatos alegados. A própria questão desse pedido
estapafúrdio de horas extras, onde não se esclarece a quantidade nem os dias que realizou, ainda que você não realizasse a contestação específica, não significa dizer que o juízo iria julgar a procedência total desse pedido. Talvez o juízo pudesse, né, entender que, de fato, há uma falha na petição inicial e julgado até mesmo a inépcia ou até mesmo a improcedência do pedido. Mas você não vai arriscar. É interessante que você tenha uma resposta à altura. E se, porventura, ele tivesse sinalizado os dias e horas e a empresa não tivesse como contestar essa realidade? Então, aí é um grande problema. Se ele tivesse sinalizado os dias e horas, a empresa teria a obrigação de juntar nesta peça defensiva os controles de frequências e os contra-cheques respectivos daquele mês ou daqueles meses. E se não o fizesse, inverteria o ônus da prova. E aí talvez levasse testemunhas para uma audiência para tentar desconstruir essa narrativa do autor da ação, o que é muito difícil, porque a empresa tem a obrigação de levar tanto o controle de frequência quanto os contra-cheques. Entendo. É porque, às vezes, você é contratado para defender o indefensável, né? Sim. E eu acho complicado, porque não dá para ficar inventando história. É o nome do advogado também que está em jogo. Nem deve, Mara. A questão é, e já aconteceu muito comigo isso, de ter uma defesa indefensável. E o cliente, muitas vezes, Rodrigo, eu quero que você... Mas eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer aqui é uma tentativa de negociação, uma mediação, um parcelamento, uma flexibilização. Né? Sim, exatamente. O que eu não posso é inventar alguma coisa e ser aplicado até a litigância de má-fé. Não vou, jamais farei isso. Porque, em alguns casos trabalhistas, é uma questão muito objetiva. Não recebi salário. Como que o empregador comprova se pagou ou não? É ele que tem a obrigação de mostrar o pagamento. Transferência bancária, depósito em conta, enfim. Ele é obrigado a ter esse tipo de comprovante, sob pena de versão da prova. Enfim. E aí, passando aqui, preliminar já falamos. Aí, do mérito, vocês vão abrir 2 tópicos. Da negativa de horas extras e o segundo, do descabimento do adicional de periculosidade. Um exemplo. Por que descabimento? Obviamente, vocês vão sustentar aí pode buscar jurisprudência. Que não cabe. Pode sim. Pode buscar jurisprudência. Vocês vão sustentar a tese de que não cabe o adicional de periculosidade para o empregado porteiro. É isso que estão fazendo. Então, são 2 defesas de mérito. A primeira, da negativa de horas extras. Abre um tópico. A segunda, do descabimento do adicional de periculosidade do porteiro. Explica o porquê ele não tem direito. Com a CLT, e aí busca jurisprudência. Quero que vocês pesquisem sobre isso, que é um tema muito interessante. É um tema hoje muito em debate. Vale a pena vocês pesquisarem. Essa contestação está muito grande aqui, eu vou até pular no final. Bom, e aí, no final, depois de vocês terem ali fundamentado tanto a preliminar da inépcia das horas extras, depois da defesa de mérito, tanto da negativa de horas extras, quanto do descabimento do adicional de periculosidade, diante do exposto, requer, primeiro, sejam extintos o pedido de horas extras, sem julgamento do mérito, conforme já fundamentado pela inépcia. E 2, pela improcedência das horas extras, caso a preliminar de mérito não seja acolhida. E 3, da improcedência do quê? Do pedido do adicional de periculosidade. Então, são apenas 3 requerimentos finais que vocês farão na contestação. A tentativa de extinção do processo quanto às horas extras, sem julgamento de mérito pela inépcia, e caso o juízo não acolha a inépcia, que julgue a improcedência
das horas extras e a improcedência do adicional de periculosidade. Professor, não precisa colocar valor da causa, ou pois não. Nos pedidos, reitera que seja acolhida a preliminar, né? Perfeito, exatamente. Ainda que você tenha requerido em cima, reitere. Excelente, Maura. É isso mesmo. Obrigada. E aí, no final, você apenas esse textinho padrão aqui, requerimento de provas, né, em direito admitidas. Nesse caso, é interessante, inclusive, mencionar a pericial, porque, de fato, poderá a alegação do autor de periculosidade chegar a uma necessária prova pericial. Não se usa pé de deferimento. Vocês vão pesquisar na internet e vão achar muito isso. Contestação no final, nesses termos, pé de deferimento. Não se usa pé de deferimento em contestação. Pé de deferimento é petição inicial. Você vai pedir deferimento do quê? Da petição inicial do autor? Não. Nesses termos, você já pediu em cima o quê? A inépcia das horas extras, a improcedência das horas extras e a improcedência do adicional de periculosidade. Aqui é nesses termos, depois de requerer a produção de provas que você entenda como necessária, nesses termos, local, data e assinatura do advogado. Mais nada. Isso é uma contestação. É muito mais simples que uma petição inicial. Muitos acham a contestação não é mais difícil. Claro, na prática, às vezes, muito mais. Mas, assim, para a questão acadêmica, é muito mais fácil você redigir uma peça de contestação, até mesmo um recurso, que a gente vai ver nas próximas aulas, embargo de declaração, recurso ordinário. Por quê? Você já sabe o que está sendo pedido. É só você impugnar. Diferentemente de uma petição inicial, onde você tem que analisar um caso concreto, você vai entender quais direitos supostamente foram violados, quais direitos você irá perseguir e redigir uma petição inicial desde o início. Na contestação, você tem os pedidos, você sabe exatamente o que tem que ser impugnado. É muito mais fácil na questão formal. Não estou falando na questão prática, como a gente aqui já conversou sobre isso. Às vezes é indefensável. Mas para efeito acadêmico, é muito mais simples a contestação. Enfim. Vamos voltar agora a palavra para vocês. Por favor, fiquem à vontade. Vamos lá. Dúvidas? Professor, é porque também esse tipo de contestação para quando você está defendendo a empresa não tem muito o que se fazer, né? Porque o cara vai alegar na petição inicial dele. Você simplesmente alegou hora extra. Cadê? Pega os pontos. Se tem, você prova que pagou. Se não tem, deu ruim. Não tem muito o que se negociar, né? Exatamente, Eric. Concordo plenamente com você. Aura, pois não? Os pedidos, eu posso também requerer a condenação do reclamante com pagamento de sucumbências, custas processuais? Pode sim. Okay. Em que pese essa atual discussão foi parar no STF, né? Quanto à questão da gratuidade, que nos casos do processo trabalhista, quando o autor tiver gratuidade, ele não será condenado a pagar honorários sucumbênciais, peça sempre, enquanto advogado réu. Interessante, sim. Porque também, nesse caso, ele não está pedindo nem a gratuidade, né, a concessão. Nesse caso nosso. Eu não mencionei ali, exatamente. Então, fica à vontade para pedir a condenação do autor nas custas processuais e também em honorários advocatícios, que vão de 5% a 15% sobre o valor da demanda. Ok, obrigada. Vamos lá, por favor, mais alguém? Márcio? Deixa eu só fazer que tem um colega com o áudio aberto aqui. Só para... Pronto. Às vezes o colega não percebe que o áudio está ligado, fica exposto. Bom, meus amigos, vamos lá. Uma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu estava aqui analisando um detalhe, ainda sobre as horas extras, certo? Sim. Veja bem, de acordo com as regras expostas, o ônus da prova quanto à jornada de trabalho e horas extras caberia a reclamante.
Contudo, o TST, perdão, editou a... Robson, está cortando um pouco o seu áudio, não consegui escutar. Acho que travou a sua súmula conexão. 338, empresas com mais de 10. O senhor está me ouvindo? Robson, está cortando um pouquinho o seu áudio. Tenta falar de novo, por favor. Áudio. Claro, deve ser interno. Tá, deixa eu ver direitinho, qualquer coisa eu retorno para o senhor. Tá bom, tá bom. Desculpa, eu não consegui escutar nada que você falou. Está cortando muito, me perdoa. Bom, mais algum colega, por favor? Professor, boa noite. Boa noite. A entrega do trabalho, ela é individual? Sim, individual. Tá, ok. Lembrando que esses trabalhos todos serão somados para o TED. Ou seja, esse já é o quarto caso. Acredito que a gente tenha uns 6 casos concretos até a nossa segunda avaliação. E aí, quem fez os 6 casos concretos terá a pontuação máxima do TED. Ok? Professor, mas a gente não, desculpe interromper, a gente não ia entregar em grupo, fazer em grupo e um entrega? Ou não? Cada um vai entregar o seu? Desculpa. Essa foi a dúvida. Você tem razão, eu me equivoquei, você tem razão. Tá certo, é em grupo sim. Essa foi a dúvida, porque os trabalhos anteriores à N1, o senhor pediu para a gente poder fazer e um só entregar. Isso, só a prova perfeito. que o senhor pediu para poder entregar individual. Entendeu? Perfeito. Então, todos os trabalhos até a N2 vai ser em grupo também, da mesma forma que estava sendo antes. Mantém o mesmo critério. Perfeito, Ângelo. Professor, está melhor agora? Agora sim, agora sim. Assim, ainda sobre as horas extras, né? Uhum. De acordo com as regras expostas, o ônus da prova quanto à jornada de trabalho e horas extras caberia ao reclamante. Contudo, o TST ele editou a súmula 338, que em suma determina a inversão do ônus da prova para as empresas com mais de 10 funcionários. Sim. Certo? Isso. O que acontece? Mas isso não significa que o autor possa pedir horas extras sem especificar, sem esclarecer quando fez. No caso deste trabalhador, do Marcelo, tem especificado, olha, nos domingos eu fazia horas extras e ficava, além das 7 da manhã, ficava até às 14 horas. Ele pelo menos especificou. Aí, Robson, certamente você aplicaria a súmula 338. O ônus da prova seria do empregador. E aqui diz, nessa súmula, que a partir de 10 empregados, a empresa é obrigada a controlar a frequência. Sim. Ela tem um controle e domínio da situação, né? Exatamente. Ela passa a ter o domínio, o controle, a supervisão da coisa. Sim. Vou mais além. Mesmo a empresa com menos de 10 empregados, quando o trabalhador requer e ela não apresenta o controle de frequência, a Justiça do Trabalho também presume a veracidade. Entendi. Não é só a empresa que tem mais de 10 empregados. Qualquer empregador que não apresente um controle de frequência e um contra-cheque devidamente especificado, lembrando que o salário não pode ser complessivo. Complessivo é aquele salário que é pago englobando tudo sem estar especificado. Vamos lá. Qual o salário base? X. Adicional noturno, Y. Adicional de horas extras, Z. Ou seja, tem que estar tudo especificado. Não pode pagar de forma complessiva um único valor. O salário total. Não pode. Não, tem que estar sempre discriminado, né? Exatamente. Sempre discriminado. Tá. Perfeito. Entendi. Tá ótimo, deu para compreender melhor. Beleza, meu amigo. Vamos lá, mais algum colega, por favor? Oi, Plaza, boa noite, tudo bom? Oi, Luana, boa noite, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Uma coisa que não ficou claro também aí em relação a essa questão da hora extra, que a profissão ela veio faltando itens, né, no que tange a quantidade de horas, né, que supostamente o empregado cumpriu nessa empresa. Sim. Você falou que na contestação, para que nós
passamos o pedido para extinguir sem resolução do mérito em relação a esse pedido. Sim. Por que não pedir a improcedência, já que ela foi inepta? Você poderia me explicar? Então, quando você alega a inépcia, é uma falha da petição inicial. Se você optar por não fazer a preliminar e somente a defesa de mérito, você pode fazer e pedir apenas a improcedência do pedido. Não está errado. Aí fica a seu critério. Eu só trouxe para vocês em questão... Correto. Qual é olhando com um olhar profissional, o que você julga mais correto tecnicamente falando? Pedir a inépcia e depois fazer a defesa de mérito ainda. É uma contestação mais qualificada. Tá, entendi. Defesa de mérito e... Repete aí. Faz a preliminar, requerendo a inépcia das horas extras por falta de especificidade e depois a defesa de mérito pela negativa das horas extras. Entendi. Assim, para o órgão julgador que recebe tua contestação, Ana, dá uma impressão que você teve, enquanto advogado, mais zelo pela defesa. Entendi. Obrigada, Plaza. Nada, minha querida. Bem, professor. Oi, Robson. Pegando o gancho da doutora Luana, nesse caso aí que o senhor colocou, reitera, né, os pedidos. Tá certo? Isso aí. Então tá ótimo. Tá ótimo. Aproveite. Obrigado. Como o Renan citou. Você até pode aproveitar parte do que você fundamentou, impugnando na preliminar, na própria defesa de mérito às horas extras. Mas nega. Sim. Além de falar sobre a inépcia, a falta de clareza, de especificidade, negue também a ocorrência das horas extras. Ótimo. Obrigado. Nada. Oi, Luana. Luana, chamou de novo? Desculpa. Bom, meus amigos, vamos lá. Mais alguma dúvida? Algo que eu possa ajudar? Vamos tentar fazer uma ou duas contestações, depois faremos embargo de declaração e depois um recurso no processo de trabalho, como forma aí de tentar dar uma base mínima à prática processual do trabalho para vocês. Perfeito? Maravilha, maravilha. Então tá ótimo. Oi, Leandro. Boa noite, meu amigo. Olha, eu vou te dar outro conselho. Talvez seja mais fácil você jogar no Google a pesquisa, que ela vai mesmo te levar a algum tribunal do trabalhista. Então, joga no Google. Jurisprudência, decisão, adicional de periculosidade, porteiro. Então, tu vai ter uma série de informações aí muito mais fáceis do que você ir em cada tribunal e ficar pesquisando. Nada. Cristiano. Cristiano, por favor. Deve ter levantado a mão sem querer, então. Então, meus amigos, vou me despedir de vocês, então. Deixando aí um abraço. Qualquer coisa, fiquem à vontade de me contactar no privado, no WhatsApp, mandar uma mensagem no Class, que eu respondo. Alguns colegas andaram me procurando por questão de lançamento de notas. Acontece, sim, que alguns de vocês não estavam no portal do aluno, mas estão com a nota no Classroom. E hoje mesmo, 2 colegas me procuraram, me deram a oportunidade, e eu já consegui lançar a nota no portal do aluno. Qualquer dúvida, qualquer problema, me avisem, para que a gente possa fazer logo, o quanto antes, a atualização do lançamento de nota de todos vocês. Tá bom? Fico à disposição. Muito obrigada, professor, pela aula. Uma boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Vocês. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Fiquem Obrigada, comigo. professor. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.
Todos nós. Obrigada, Obrigado. professor. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.